dividindo igualitariamente ou dividindo de acordo com o que ficar acertado entre os dois, o senhor e ela. Ok, muito obrigado. Do mesmo jeito, doutora? Como é que ficou acertado? 10 e 5. 10 para o senhor Isso, ou para isso. ela? 10 para mim e 5 para ela. Da mesma forma que foi na sessão anterior. Ok. E não precisa da desembargadora Lourdes, não, né? Porque ela já... A desembargadora ela tá Lourdes online. está na tá forma aqui. remota, muito embora estivesse presente já na outra e já também consignou voto. Essa sustentação agora é para a doutora Érica. E o E doutor Roberto Guedes. ela também está ouvindo. O desembargador Guedes, ele participou da sessão, acredito que tenha atentado para os detalhes da sustentação, tanto de Vossa Excelência quanto da advogada. Então, essa sustentação a gente viabiliza para justamente a relatora, a juíza que foi convocada, ter a oportunidade de saber desses debates aí de fato. Combinado. Dessa vez vai ser mais rápido ainda, então. Muito bom dia a todos. Desembargadora Berenice, doutora Érica, doutor Roberto Guedes, professor Fernando, servidores, colegas advogados. Muito bom dia. Na sessão passada, a gente já sustentou, já demonstramos aqui qual é o caso, né? O caso de uma senhora que teve um acidente numa escada e ela foi levada para o hospital da Unimed e teve o tratamento lá e depois teve uma piora e, nesse caso, ela ficou com a tetraplegia por causa desse acidente. A parte autora alega que isso se deu por causa de um erro médico, de uma falha da Unimed em impedir todos os exames e também de falta de médico no plantão. Eu despachei com Vossas Excelências e o que eu disse para a doutora Érica foi o seguinte: não precisa nem ler minha apelação. Lê o laudo médico, estude o laudo médico, leia com atenção o laudo médico, porque a parte autora, na sessão passada, ela, no caso apelada, né, ela falou algumas coisas que o perito judicial, que é imparcial, ele desmente. Ela fala que a filha, que é profissional de saúde, fez o atendimento e que fez a imobilização da paciente, no caso da queda. Mas o perito, quando fala no histórico, acho que é a terceira página do laudo, fala que o marido foi quem fez a implementação do colar cervical. E a filha depois veio auxiliá-lo, né? Então, esse colar, ele é um colar de gesso, aquele colar de torcicolo, não é um colar de emergência. A família fala que houve demora no atendimento, mas ela omite que ela demorou 2 horas para chamar o SOS Unimed. Isso está no laudo pericial. Isso consta no laudo pericial que houve uma demora de 2 horas. A sentença fala que houve um laudo médico falando que a paciente foi sentada. Não é verdade. O próprio laudo fala que quem fez esse atestado médico foi o doutor Eduardo Ernesto, que não estava participando do atendimento, que foi contratado de forma particular pela família e que ele só fez relatar o que a família disse para ele. Então, isso não é prova. A gente só tem, nesse processo, esse laudo médico, que não é prova, e depoimento de 2 declarantes, a filha e a sobrinha. É só isso que tem para a condenação nesse processo. Agora, o laudo médico, ele é categórico em dizer que não houve culpa, não houve imprudência, não houve imperícia, em momento nenhum do atendimento. Aqui, quando fala dos documentos trazidos e analisados, o doutor Rafael, que é o perito, Rafael Marques, ele fala da prescrição médica, ele fala de todos os exames que foram pedidos. Está aqui, parecer do neurocirurgião, no pronto atendimento, tomografia computadorizada do pescoço, tomografia computadorizada de crânio. Ele fala tudo no laudo. Somente às 12h30 do dia seguinte é que o doutor Eduardo Ernesto chegou lá para dizer que a cirurgia era urgente. 12 horas depois, ele chega lá e fala: é urgente, deveria ter feito antes. Eu sei, meu irmão, agora que você vai dizer que é urgente? Isso está no laudo. O laudo fala, o fato dela, olha aqui, o fato dela, durante o transporte, estar com movimentos ainda preservados,
consciente, orientada e responsiva não exclui, infelizmente, a possibilidade de ter tido um trauma raquimedicular já estabelecido no momento da queda da escada, que constituía uma cena cinemática de trauma importante e de alto impacto. O perito está dizendo que o fato dela ter sido... Já o problema é o trauma, o problema é a queda. O problema não foi qualquer outra coisa depois. Na discussão, o perito fala aqui, o colar cervical não garante a imobilização da coluna cervical. O tamanho adequado do colar e a correta fixação da colocação da paciente em prancha rígida garante a proteção que seja mais apropriada. A família junta no processo foto da funcionária doméstica dela manipulando a paciente sem colar cervical. E eles falam aqui na sustentação que quem fez o atendimento foi a filha, foi a funcionária doméstica. Então, tudo está no laudo. Tudo está no laudo. Agora vou para o principal aqui. Vamos para as perguntas que foram feitas para o perito. Pergunta da Unimed. Algum exame ou procedimento deixou de ser realizado no hospital da Unimed? Por quê? Ele responde, nenhum exame deixou de ser realizado. O procedimento cirúrgico não foi realizado no hospital da Unimed porque os familiares preferiram levar a autora para o hospital onde o médico neurocirurgião particular contratado pode se realizar procedimento cirúrgico. A família escolheu, foi a família que quis levar. Quesito 6 aqui, desculpe, deixa eu voltar aqui. Como foi o atendimento inicial da paciente pelo Dr. Djalma Carlos, no que se refere à classificação de risco, diagnóstico, escala de consciência, medicação, tratamento instituído e exames solicitados? Ele responde, correto. O perito fala, correto. Quesito 6 do réu. O Dr. Djalma sentou a paciente para a realização de sutura na região frontal, sabendo que ela apresentava uma fratura de coluna, negativo, não tem comprovação. A posição sentada da sutura na região frontal é comum, normal, plausível, negativo. A posição deitada é a comum para a sutura na região frontal. Aí a doutora de primeiro grau fala assim, porque ele respondeu isso, presume-se que houve culpa. Não é isso que o perito está dizendo, não. O perito está dizendo que não tem comprovação que ele sentou a paciente. Ele só está dizendo que se tivesse sentado, realmente não seria protocolo fazer o atendimento dessa forma. Mas ele não está afirmando que ela sentou dessa forma. Mas a gente tem a decisão que mantém a condenação, dizendo que ele afirmou que ela foi sentada de forma inapropriada. Isso não é a realidade. E o perito atesta isso. Quesito 9. Considerando que o médico que recebe o paciente era um ortopedista e passou a administrar o atendimento da autora, pergunta-se se ele tomou medidas necessárias e cuidadosas seguindo costumes, protocolo, diretrizes de um atendimento com a finalidade de diagnóstico e tratamento em pronto-socorro. O perito responde, positivo. Deixa eu passar logo para as perguntas do juízo. O juízo do primeiro grau perguntou o seguinte, houve erro médico por Dr. Djalma Carlos de Araújo Júnior? O referido médico colocou a autora na posição sentada ao realizar o procedimento de sutura? Resposta do perito, negativo. Não é possível comprovar. Item 3 do juízo, pergunta do juízo. Houve negligência, imprudência ou imperícia do médico Djalma Carlos de Araújo Júnior? Resposta, negativo. Pergunta 6. Todos os exames necessários à preservação da integridade física e saúde da autora foram solicitados pelos réus? Resposta, positivo. Pergunta 12. Há alguma irregularidade ou indicação de erro médico nos prontuários médicos? Resposta, negativo. Excelências, o laudo é todo desse jeito. Se eu for ler tudo que tem aqui, vou passar 2 horas falando. Eu só estou pegando as partes mais importantes. Eu disse para a doutora Érica, não precisa nem ler minha apelação. Lê o laudo todo. O laudo é categórico em afirmar que não houve erro médico, não houve imprudência, não houve imperícia, não houve negligência, não houve falha de protocolo, não houve ausência de exames. Tudo foi pedido nos conformes, como tem que ser. Aí a juíza comete, com todo respeito, uma falha lógica ao interpretar que a paciente piorou depois do atendimento, então a culpa é do médico. Isso não é verdade. Essa semana saiu uma notícia de um rapaz que foi agredido na Universidade de Mackenzie.
4 pessoas bateram nele. Não sei se vocês viram essa notícia. Uma festa que teve lá na universidade. E ele sai da universidade gravando, dizendo, olha, eu estou todo aqui ensanguentado, perdi um dente, eu fui agredido, isso é um absurdo, eu vou processar, eu vou prender, não sei o quê. No mesmo dia ele entrou em coma e até agora ele está na UTI, entubado, inconsciente. Mas ele saiu de lá falando no telefone. Então, nesse caso aqui, a gente tem um caso de progressão de um trauma, hack medicular, que ela piorou depois. Agora, dizer que a culpa é do médico, porque ela teve uma evolução do quadro dela, é não conhecer a técnica médica, é ir de frente para o laudo pericial médico. Se o juiz quer dizer que o laudo pericial está errado, então ele tem que usar argumentos técnicos médicos para dizer que o laudo médico está errado. Mas ela não pode fazer uma presunção com base em 2 declarantes e um laudo médico que foi feito pelas próprias declarantes, que foi pedido pelas próprias declarantes. Então, por essas razões, eu peço, mais uma vez, pela procedência da nossa apelação, muito obrigado, e que seja atentado ao laudo médico e que a ação seja julgada totalmente improcedente. Pela atenção, muito obrigado. Excelência, bom dia. Pela ordem, eu gostaria de pedir, se possível, que o voto divergente ele fosse lido, só para já direcionar a minha sustentação de acordo com o que consta no voto, se possível, porque a gente não teve acesso antes, né? Então, o voto divergente exclui a responsabilidade do médico, reconhece apenas a responsabilidade da outra parte, do hospital, Unimed, e reduz a indenização por danos morais para 50 mil. Perfeito, Excelência. Então, em conclusão, é isso. Perfeito. Então, em resumo, melhor dizendo. Só gostaria de saber, para direcionar a minha sustentação, ser o mais breve possível, em razão até do tempo. Objetivamente, destaco os pontos de acordo com esse resultado que eu já anunciei. Obrigada, Excelência. Então, para ser o mais breve possível, saudações a todos os presentes. O ponto central dessa demanda ela é bastante objetiva, como já tratado pelo colega advogado. O que se discute é se houve um manejo indevido após uma queda da apelada em sua residência e se houve alguma falha na prestação de serviço pelo Hospital Unimed Natal. Então, tratando especificamente sobre esse ponto, considerando o voto divergente, eu gostaria de tratar aqui sobre a perícia, que é a principal prova técnica que foi realizada nos autos e que concluiu que não houve qualquer falha na prestação de serviço do hospital da Unimed. Quando a gente faz uma retrospectiva de todo o atendimento, o laudo ele começa expondo que o SOS da Unimed ele foi acionado a 1h21 da manhã, chegou ao local a 1h31, ou seja, em 10 minutos, e às 2h01, ela já estava sendo direcionada para o hospital. Então, foi um atendimento extremamente célere, que inclusive foi reconhecido pela própria autora em petição inicial. Sobre todo o atendimento médico prestado no hospital, eu peço licença para Vossas Excelências para ler um trecho também do laudo pericial, que ainda não foi mencionado pelo nobre colega advogado, em que no quesito 5 é questionado: a Unimed e o hospital da Unimed prestaram pronto e necessário atendimento à autora? A resposta foi positivo. O quesito 6, todos os exames necessários para a preservação da integridade física e saúde da autora foram solicitados pelos réus? A resposta, positivo. Houve negligência, imprudência ou imperícia do médico? Negativo. Quesito 7. A autora recebeu atendimento médico especializado por neurocirurgião em momento adequado ao seu tratamento? Resposta, positivo. Então, Excelências, o que se comprova por meio da principal prova técnica produzida nos autos, que é a perícia, é que não houve qualquer falha. Todos os exames foram devidamente autorizados. Todas as especialidades garantiram o atendimento, prestaram um atendimento para a autora, ora apelada. Não há o que se falar em qualquer erro médico, negligência, imprudência. Então,
sem uma conclusão técnica que vincule a uma conduta ou a uma falha na prestação de serviço, a condenação imposta, seja para o médico, seja principalmente para o hospital, é completamente indevida. Então, são por esses termos que eu gostaria de pedir, levando em consideração a condenação agora somente em relação ao hospital e à operadora Unimed, que sejam esses pontos previstos, né, e esses quesitos respondidos na perícia devidamente considerados e seja a apelação da Unimed provida em todos os seus termos. Obrigada, Salles. Obrigada também. Agora assumirá a tribuna a advogada da apelada. Bom dia, excelências. Desembargadora Marta, presidente dessa Câmara, membro do Ministério Público, colegas advogados aqui, bom dia. Eu vou também tentar direcionar aqui só os meus apontamentos para o que a desembargadora Marta já antecipou em relação ao voto de divergência. Muito contrariamente aqui até o que o colega, com todo respeito, trouxe, a gente precisa destacar efetivamente uma imprudência, uma negligência, a própria imperícia do médico que estava ali na urgência deveria ter conhecimento de todos os protocolos de atendimento de urgência e os protocolos globais, inclusive, conhecidos por qualquer médico, qualquer profissional da saúde que atua em urgência, em atendimento de pacientes pós-traumáticos, deveriam conhecer, e ele não se fez uso desses protocolos. Então, ao receber a paciente, ele é um médico ortopedista, a paciente foi recebida na urgência com o relato de uma queda, de uma pancada na cabeça, e o médico sequer teve o cuidado de imediato solicitar nenhum exame de imagem para identificar a estabilidade da coluna da paciente. A paciente foi tanto encaminhada, recebida em casa, encaminhada para o hospital e recebida no hospital com todos os seus movimentos preservados. Como eu destaquei aqui, numa escala de Glasgow, que é a escala que eles usam nesse tipo de atendimento, a paciente foi recebida foi avaliada em grau 15. E essa escala avalia a paciente entre os graus 3 e 15. Então, ela estava 100% consciente, orientada e com os movimentos preservados. E esse médico recebeu a paciente sem qualquer iniciativa de pedir um exame de imagem. Ela foi recebida no hospital por volta das 2 horas da madrugada, 2h30. Esse exame de imagem veio ser solicitado às 4 da manhã, por muita insistência da família. Isso porque, destaque-se, no hospital não havia um neurocirurgião de plantão para atender. Havia de sobreaviso, mas sequer respondia a um telefonema. O hospital não conseguia contato. E o exame de imagem não foi solicitado, porque também não tinha profissional disponível para realizar o exame. E esse exame só foi solicitado às 4 da manhã e realizado às 6. E o laudo só foi disponibilizado às 9h30. A partir daí, o hospital passou a buscar os profissionais cooperados da rede, nenhum atendia. O que estava de sobreaviso sequer respondia. O diretor do hospital, à época, que era um médico neurocirurgião, pediu apenas que enviasse as imagens por telefone, não deu nenhuma importância à gravidade do caso, e quando ele efetivamente identificou as imagens, ele correu para o hospital para abordar a família. Mas era um sábado de manhã já, e aí por isso eu vou até justificar o porquê da aspas demora, do porquê o doutor Eduardo Ernesto só chegou à família ao meio-dia, porque durante todo esse tempo o hospital ficou ganhando tempo, conduzindo a família, e até que o médico diretor do hospital abordou a família para dizer que era um sábado de manhã, que a cirurgia realmente precisava ser feita, mas que o hospital nem tinha o equipamento e que ele, infelizmente, ia fazer uma viagem e só voltaria na terça-feira. E a cirurgia só seria realizada na terça-feira. Então, como é que um médico ortopedista, ele recebe uma paciente que sofreu uma queda, e ele sequer tem o cuidado de pedir um exame de imagem. E ele senta a paciente para fazer a sutura. Não é uma ficção processual, não é uma criação de uma narrativa, excelências. Isso não é verdade. Trouxeram-se aqui algumas afirmações para tentar desconstruir a narrativa da autora, mas não é verdade.
Ela efetivamente foi posta sentada para ser suturada de maneira completamente equivocada, afirmada inclusive pela própria médica do SOS Unimed em audiência de instrução. Ela deixou muito claro que não é protocolo sentar uma paciente para fazer sutura, uma paciente que sofreu uma queda e que tinha um risco de desestabilização, de desequilíbrio da coluna. E ela foi sentada, e foi a partir desse exato momento que ela sentiu o choque, o que ela relata como sendo um choque. E imediatamente ela começou a perder os movimentos. As mãos atrofiaram, perdendo os movimentos das pernas, o movimento das mãos, e assim ela permanece até hoje. Ela não anda, ela não fica em pé, ela não escova o dente, ela não come, ela não vai ao banheiro sozinha com autonomia. Contrariamente ao que ela viveu a vida inteira. Então, lamentavelmente, a gente precisa voltar aqui a essa tribuna para reiterar todas essas condutas de negligência, de falta de atendimento. Não dá para se imputar a responsabilidade ao hospital sem deixar de imputar a responsabilidade ao profissional, que foi quem recebeu e foi quem assumiu toda a responsabilidade pelo atendimento da paciente. Se ele era um médico ortopedista, se ele não tinha conhecimento suficiente, que ele buscasse o apoio do hospital. Mas era ele quem estava atendendo a paciente. E mesmo assim não foi pedido exame de imagem. Ela foi colocada sentada para se fazer uma sutura na testa, de maneira que lhe prejudicou. E como eu disse, infelizmente, a apelada hoje, ela é uma pessoa que, infelizmente, não tem a sua autonomia. É uma mulher jovem, ao redor dos seus 67, 68 anos, que sempre foi independente, estava no auge da sua jornada profissional, sempre foi rede de apoio para a sua família inteira, e de repente se viu completamente tolhida em todos esses sentidos, em todos esses aspectos, por uma falta de técnica profissional e por uma falta de assistência do hospital e da rede de saúde, que, como eu mencionei na sessão anterior, deveria ser de excelência para os seus beneficiários. Então, lamentavelmente, precisei voltar a essa tribuna, mas já que foi mencionado aqui o voto da desembargadora Berenice, pedir a revisão do voto, a reconsideração, a fim de que a gente tenha o integral desprovimento de ambas as apelações. Obrigada, Excelência. Já concluídas as sustentações, eu vou retomar aqui, já que sou relatora, para dizer alguns pontos que me levaram a julgar para manter essa indenização e manter o reconhecimento dessa responsabilidade solidária. Desde a sessão passada, se tem ouvido aqui, e hoje repetido novamente, quanto à responsabilidade do que aconteceu, a pessoa de Ana Maria foi a queda. Como se a queda, pronto. Então, se alguém sofreu uma queda, não há mais que fazer nada. Pode acontecer tudo com aquela pessoa, não. E eu não acredito nisso, porque nós temos médicos e hospitais justamente para reduzir esses danos às pessoas. Por isso que as pessoas, quando acontecem esses acidentes, seja de carro, seja os acidentes domésticos, como foi o caso dela, vão para os hospitais. Porque se fosse assim, a culpa é a queda, então ela vai sofrer tudo que uma queda pode resultar para ela. E não é assim. Nós, nas adversidades da vida, nós procuramos os hospitais e os médicos, primeiro, porque cremos na ciência e cremos que dali vão resultar medidas que vão mitigar essas consequências danosas à saúde. E não foi o que aconteceu com Ana Maria. Ana Maria sofreu essa queda em casa, foi levada ao hospital da Unimed e não se está aqui. Vamos acabar até nesse debate. Quem sentou foi a filha, colocou um colar indevido, porque achava que era médica, mas não era médica. E aí mas aí na ambulância SOS Unimed foi colocada deitada. Vamos acabar esse debate, que eu acho que esse debate é até desimportante pelo que aconteceu na vítima. O que aconteceu é que uma vítima de uma queda, quando chegou no hospital, não foi mandada imediatamente fazer os exames devidos.
Então, acho que é aí que é o centro, porque fica nesse debate. Quem sentou foi a família. Não, quem sentou foi o médico. E, a partir daí, ela que começou a sentir. Quando ela tinha sentado lá na casa dela, não sentiu, porque só sentiu agora. Então, não há, para mim, esse debate pode se colocar até um pouco ao lado. A gente há de ver, de investigar os fatos que estão nesse processo, e são muitos. Inclusive, com essa omissão de prontamente atuar quando chega. E olha que o médico era ortopedista, já deve ter mais ou menos essa noção, dessa necessidade de queda, de ver onde é que a pessoa fraturou, onde é que ela foi mais prejudicada, e se foi nessa parte neural, nessa parte de coluna, que foi na coluna cervical, com comprometimento depois em outros movimentos, chamar o neurologista. Parece que havia um neurologista, mas ele não estava apto a vir logo, aí depois é que veio, mas disse que os equipamentos, não havia os equipamentos devidos para essa cirurgia. E o doutor Eduardo Ernesto, figura médica bem conhecida aqui, ele só atuou 12 horas depois, como o advogado do médico disse aqui, ele só veio 12 horas depois. Sim, só veio 12 horas depois, porque não houve esse atendimento por parte do hospital. Aí a família teve que se valer de um médico particular para fazer essa ou particular, eu não sei também se tem convênio, enfim, desse outro médico que não fazia parte dos quadros do hospital da Unimed para vir atuar. E ele, ao que parece, o que eu me recordo da outra sessão, parece que o doutor Eduardo Ernesto nem opera no hospital da Unimed, tem que ser no hospital do coração, aí teve a remoção, teve dificuldade de ser autorizada essa remoção da paciente. Então, tudo isso, imagine só, uma família aflita, vendo a pessoa querida ali e tendo que tomar várias providências, porque realmente não houve o apoio ali, no sentido de atendimento, com presteza, com diligência, com competência. Daí eu apreciei, vi a sentença vinda da 17ª Vara Civil da Comarca de Natal e eu não achei retoque a fazer. Porque a médica, ou a médica não, melhor dizendo, a advogada falou vamos dizer assim, ela não é hoje a pessoa que era. Parecia ser uma pessoa bem ativa, bem atuante, e hoje não é. Imagina só, a pessoa ter que conviver com essa expectativa, será que eu vou progredir melhor em algum ponto? Ou será que eu vou ficar para sempre assim? E olha do jeito que eu era. Isso, para mim, já está um dano moral caracterizado, daí porque mantenho até o valor consignado, já que não há tarifação de dano moral. Então, pelo o que eu compreendi dos processos e reconheci a dor dessa mulher de não se sentir mais capaz, de não se sentir mais atuante na vida, daí porque mantenho a indenização de R$100 mil, continuo vendo a responsabilidade do médico, sim, não sei se vai ter interesse de a Unimed depois tomar alguma atitude, mas o que eu vejo é que o médico é o cartão de visita do hospital. Então, o hospital ele vai ser representado por aquele médico no atendimento de urgência, e olhe que é de muita responsabilidade atendimento de urgência, porque ali pode acontecer várias situações que podem redundar na morte, pior, ou numa imobilidade permanente, numa deficiência permanente, e tendo a pessoa vítima que lidar isso ao resto da vida. Daí é porque eu não me senti tocada pelo cumprimento à sustentação de ambos os advogados que defendem o contrário, o advogado do médico e a advogada que muito bem sustentou de uma maneira calma, tranquila, colocando os pontos em debate, e que representa a Unimed. Não conseguiram me convencer da justeza, vamos dizer assim, implementada na sentença de primeiro grau. Daí eu estou direito civil e consumidor, ação de indenização por danos morais, falha na prestação de serviço médico, responsabilidade solidária e indenização mantida. Então, estou mantendo a sentença tal como foi proferida em primeiro grau. Agora eu vejo que tem uma divergência inaugurada pela desembargadora Berenice, que foi seguida, que é naquele
naquele teor que eu já tinha anunciado, porque a advogada da Unimed assim pediu. Foi afastando a responsabilidade do médico, o doutor Djalma, e diminuindo a indenização para 50 mil. Foi isso, desembargadora Berenice? Sim, mas eu gostaria de Sim, fazer vou passar a só palavra para Vossa Excelência. Pois não. É rápido. Pois Já não, à pode? vontade, sim. Eu quero falar sobre um ponto que eu achei importante e daí veio a construção da minha tese e da minha divergência. O hospital recebeu essa paciente em pronto-socorro. Por que tinha o pronto-socorro? Mas um pronto-socorro que naquele momento não tem como fazer exames de imagem, o médico também não pode operar sem os exames. Então, encontrei a falha do atendimento do hospital, mas não encontrei a falha do atendimento do médico. Se houve distância entre o acontecimento do fato e a cirurgia, sobre a parte que o médico, a parte do trabalho do médico, eu entendo que houve uma distância grande, primeiro pelo hospital, porque não tinha as imagens para poder o médico pensar na cirurgia que poderia haver, né, que também não era uma coisa, um ponto batido, chegou dessa queda e já podia fazer a cirurgia, não, o médico tinha que ter os exames. E para poder fazer a cirurgia, o hospital tinha que colocar esses exames à disposição, que são os exames de imagem, imprescindível para aquela cirurgia. Esse ponto eu acho crucial para poder manter a condenação do hospital, mas não nesse patamar de 100 mil reais, que eu achei que era muito alto, porque a culpa do hospital, para aquele resultado, também não ficou claro isso. Se essa demora resultou na situação atual em que ela se encontra. Assim como o médico também, eu não vejo a causa e o efeito, né, o nexo causal. Então, esse é o ponto do meu voto. E eu acho que ele está bem comprovado, embora respeite a opinião contrária, mas é isso aí. O doutor Guedes já colocou o voto, também no mesmo sentido, acompanhando a divergência da desembargadora Berenice e a desembargadora Érica. Pois não. Eu também acompanhei a divergência, embora tenha recebido só essa convocação, parei tudo que estava fazendo para analisar esse processo, baixei o processo do começo ao fim, analisei especialmente o laudo e entendi que a prova ela é frágil. Quando é vinda a ver, e até concordo com muitos pontos que a relatora apontou, mas eu penso sempre que um acidente e as suas consequências, ele depende de uma série de eventos, não um evento estanque do que aconteceu de fato, não. Necessariamente é só a queda. A queda pode ter algum ajuste médico que minimize as suas consequências. Mas eu não encontro, e aí eu tenho que me balizar pelo laudo pericial, eu não tenho expertise para ter uma opinião diferente do laudo, de que todos os procedimentos que estavam à disposição do médico que atendeu a paciente foram realizados. Isso o perito ele repete várias vezes, que ele pediu todos os exames, que ele realizou todos os procedimentos. Quando ele fala de que a posição sentada, ou na hora da queda, pelo manejo dos familiares, ou na hora de eventual sutura, ela pode ter agravado o quadro da parte autora, ao mesmo tempo ele diz que não há comprovação de que o médico colocou a autora na posição sentada. Ele afirma
categoricamente, houve negligência, imprudência ou imperícia do médico Djalma Carlos de Araújo Júnior? Negativo. Como? Ele, em várias oportunidades no curso do laudo médico, ele aponta de que não há nenhuma omissão do médico que procedeu ao atendimento inicial. De outro pórtico, eu vejo que a demora na assistência do médico neurocirurgião, o neurologista que atendesse, que acompanhasse essa paciente pelo hospital da Unimed, e fornecer esse médico, se estava de sobreaviso, ele estava em pronto atendimento. O sobreaviso indica de que, uma vez convocado, ele tem que estar presente para realizar o atendimento em pronto-socorro, senão o sobreaviso de nada serve. A gente fica aqui de sobreaviso no plantão, se a gente não der a decisão em 10 minutos, o mundo se acaba. Imagine o profissional médico que está de sobreaviso e numa especialidade tão sensível como é a neurocirurgia. Por isso, eu entendi, com todas as enas relatoras, que andou bem a divergência em apontar que houve, de fato, uma responsabilidade do hospital na demora dessa assistência pelos profissionais que deveriam ali estar dando aporte ao pronto-socorro. E, por outro lado, não encontrei na conduta do doutor Djalma nenhum elemento que indicasse falha profissional. Agradeço a desembargadora Érica e cumprimento também a desembargadora Lourdes, que nos acompanha, participa desta sessão de forma remota, vez que está em Brasília. A desembargadora Lourdes, Vossa Excelência tinha já consignado, acompanhando esta relatora. É isso? Bom dia, senhora presidente e demais integrantes. Eu já tinha expressado o meu voto e mantenho ele integralmente, acompanhando o voto da relatora, até porque nessa questão do médico, ele poderia ter solicitado os exames, ter feito o encaminhamento para os exames naquele momento do atendimento, antes de tomar qualquer outra providência, ele poderia ter requisitado. Então, eu vejo que há, sim, a responsabilidade médica, que embora subjetiva, mas está bem demonstrada nos autos, e também a indenização eu considero justa para a situação posta aqui na questão. Obrigada, desembargadora. Obrigada, desembargadora Lourdes. Então, eu vou agora ler o dispositivo do voto divergente, porque a desembargadora Berenice vai ficar redatora para o acórdão. Ante o exposto, permissa vênia, conheço dos recursos e dou provimento parcial ao da Unimed Natal e provimento ao interposto pelo médico nos seguintes termos. Quanto ao recurso apresentado por Djalma Carlos de Araújo Júnior, julgo improcedentes os pedidos em seu desfavor, condenando a autora em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em face dos benefícios da justiça gratuita deferido à autora, ora recorrida. E 2. Quanto ao apelo do hospital, reduz os danos morais para R$50 mil, acrescidos dos consectários legais fixados na sentença objurgada. É como voto. Então, este voto foi o que prevaleceu e a desembargadora Berenice, como falei, será a redatora do acórdão. Finalizado esse julgamento, eu quero chamar agora o processo de número 18, não para julgamento, mas para uma explicação, que eu vejo que o advogado está presente, é a apelação civil número